Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A recente visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington dividiu a opinião de analistas. Apesar de muitos especialistas afirmarem que a tônica do encontro teriam sido concessões unilaterais do Brasil em troca de promessas norte-americanas, também houve quem tenha enxergado importantes movimentos por parte da Casa Branca. Entre os pontos polêmicos está a provável troca do status prioritário na OMC por um assento na OCDE, a isenção unilateral de vistos, a questão dos brasileiros ilegais e um acordo para comprar trigo americano que desagrada a Argentina. E é para falar sobre esses e outros assuntos que o Câmara Debate recebe os deputados Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, e Zaratini, do PT, também de São Paulo. Bem-vindo ao Câmara Debate, deputados. Muito obrigado. Começando com o deputado Luiz Felipe, como o senhor avalia os resultados dessa visita do presidente? Foi uma visita importante do ponto de vista de romper com o paradigma de um grande parceiro possível que a gente tem no norte, no nosso norte, maior economia do mundo, um Estado de Direito fundamentado, exemplar para toda a humanidade, e ele tem sido consistentemente ostracizado das nossas negociações, nossa visão de mundo, em função de uma série de premissas um pouco ideológicas, outras um pouco econômicas, até de resguardo de protecionismo. E isso nos colocou numa lista quase que negra deste país por muito tempo. Então, resgatar essa credibilidade com eles, lembrando que é só um governo. O Jair Bolsonaro ele acabou de entrar há um mês. Então, a tradição dos últimos 30 anos tem sido de resguardo, de temeridade com relação ao que o Brasil vai aprontar para cima dos Estados Unidos. Então, acho que nessa reconquista, sim, é necessário uma boa... Uma demonstração de, como diz o americano, de good faith, de boa fé, de você mostrar que aqui você está querendo fazer negócio, querendo se abrir e se reposicionar. Acho que até mais que 30 anos, né, deputado? Que acho que tirando os governos Vargas, Dutra, Castelo Branco e Collor, a regra do Brasil sempre foi a de não alinhamento. Né? Exatamente. Deputado Zaratini, como o senhor avalia essa visita? Olha, eu avalio de uma forma muito negativa, né? Porque o Brasil tradicionalmente tinha uma política de uma certa independência do ponto de vista das suas relações internacionais. E principalmente tinha, em relação aos Estados Unidos, adotado essa política desde o governo Geisel, quando foi denunciado o acordo militar Brasil-Estados Unidos, que havia sido firmado logo após a Segunda Guerra Mundial. E isso possibilitou ao Brasil, dado o seu tamanho geográfico, a sua população, e a sua importância geopolítica, exercer uma política externa soberana, né, que tinha relações muito boas com os Estados Unidos e sempre teve, inclusive durante os governos do PT. É importante a gente lembrar que o Lula esteve várias vezes com o Bush e depois com o Obama, como também se relacionar num quadro mais amplo. E isso levou, inclusive, a gente ter uma posição do ponto de vista da defesa nacional de independência. Agora, a política que o Bolsonaro vem levando, e aliada com o Trump, é de incluir o Brasil não só na OCDE, mas na própria OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, nos colocando como parte de um sistema militar absolutamente controlado pelos Estados Unidos, sem permitir que o Brasil desenvolva relações e independência não só nas questões comerciais, como na questão da defesa nacional. O senhor acha que seria um problema o Brasil entrar na OTAN, por exemplo? Não, eu acho que tem uma série de premissas aí que são falsas. Eu acho que a premissa da soberania, da perda de soberania, é totalmente falsa. Os Estados Unidos, como eu citei até em algumas discussões, ele domina o Japão. O Japão não tem forças armadas porque os Estados Unidos assim o determinou em Constituição que o próprio Estados Unidos firmou. No entanto, o Japão é uma nação subserviente, é uma nação avassalada, é uma nação soberana. Então temos um exemplo aqui extremo de interferência externa até na história de um país, no entanto, como foi preservada ali a soberania. Estou citando aqui um extremo, tá? A gente está muito distante dessa realidade. Então a preservação da nossa soberania é totalmente garantida, o nosso desenvolvimento tecnológico
ele só vai ganhar em termos de fazer exercício em conjunto. Hoje em dia nós estamos fazendo exercício conjunto com os exércitos vizinhos aqui, que na verdade estão aprendendo conosco. Então nós é que estamos ensinando eles. Nós temos aqui nos participar junto com os exercícios de guerra de outros exércitos com outras tecnologias. Isso a OTAN vai providenciar. Com relação às parcerias econômicas, os Estados Unidos eles têm uma economia extremamente aberta, uma das mais abertas do mundo. Então, por natureza, é uma economia multilateral, de comércios multilaterais, e a OMC até é um limitador, porque ela previne, ela exclui de certas negociações, acordos bilaterais de você criar alguns favorecimentos específicos de algumas ações. Tenta padronizar tudo. Então, saindo do OMC e entrando na OCDE, vai nos dar muito mais liberdade econômica de fazer parcerias e de fazer os nossos próprios arranjos. Então, essas premissas eu acho que não procedem. Já que a gente caminhou por esse caminho, abrir mão do status de país em desenvolvimento no OMC, né, que é uma coisa que a China não fez ainda, o México, a Turquia, a própria Coreia do Sul se recusa a fazer isso, sendo que Coreia do Sul, México e Turquia são membros do OCDE e são países em desenvolvimento da OMC. Qual a opinião do senhor sobre abrir mão desse status? Olha, abrir mão desse status e aderir simplesmente ao OCDE significa, inclusive, abrir mão da gente participar da articulação dos BRICS. Os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Que era uma possibilidade muito grande de se desenvolver esses países de forma autônoma, né? A questão da soberania não é só a questão da gente fazer exercícios militares, que isso a gente já faz com os Estados Unidos e com vários outros países. Mas, por exemplo, quando a gente abriu mão do visto para a entrada de americanos aqui, que já foi um decreto, e que inclusive nós estamos apresentando um projeto para revogar esse decreto, né? É uma coisa que não tem sentido. Quer dizer, o Brasil abre mão de um visto, quer dizer, a gente aceita que qualquer americano venha visitar o Brasil, sendo que eles não aceitam que os brasileiros possam ir lá visitar os Estados Unidos e exigem uma série de questões para conceder um visto. A questão do centro de lançamento de Alcântara, né, é uma questão que nos preocupa muito, não pelo fato em si de fazer uma parceria com os Estados Unidos, mas com as exigências que eles colocam, principalmente de que os recursos que o Brasil vai receber por conta dos lançamentos não possam ser aplicados no desenvolvimento de um veículo lançador brasileiro. Quer dizer, nós não podemos ter um foguete, só eles podem. Nós podemos ceder o nosso espaço geográfico, que é privilegiado, mas não podemos usar esse espaço com veículos lançadores brasileiros, né? A questão do trigo é outra questão que nos preocupa, porque nós estamos abrindo essa cota de importação para os Estados Unidos, sendo que essa cota fere a nossa relação com o Mercosul, né? Então, o governo atual pretende abrir mão do Mercosul, acabar com o Mercosul, são questões que estão colocadas e que nos preocupam muito. Como o senhor responde essas questões, deputado? Bom, vou retrocedendo aqui, começando com a última afirmação. Com relação ao Mercosul, acho que a gente tem que sim reavaliar se o Mercosul foi um sucesso, se foi um fracasso, se foi um custo ou se foi um grande benefício para o Brasil. Na minha opinião, a gente tem que reavaliar isso com lupa, porque esses acordos bilaterais que foram formados são com países que são protecionistas, assim como nós nos tornamos protecionistas. Não somos país de livre comércio e livre mercado, regulamentamos absolutamente tudo. E a Argentina também adotou políticas similares. Então, nós não somos aqui países que estão fomentando livre comércio na região. Muito pelo contrário, o Mercosul está vindo aqui para regulamentar ainda mais a nossa capacidade de troca. Seria substituição em vez de gerar comércio. Exatamente. Estamos substituindo a nossa burocracia interna por uma burocracia supranacional de regulamentação dessas trocas. Então, acho que isso temos que reavaliar isso. Se valeu a pena ou não. Se nós ganhamos ou não, até poder jurídico de comando da nossa economia e da nossa política. Então, nesse aspecto, eu não vejo problema nenhum de sair do Mercosul, mesmo que seja até como um bravado político e como agora manifestado somente como discurso. Eu não vejo isso como sendo negativo, não teria uma reação negativa a isso. Com relação aos outros, o que foi comentado aqui com relação à reciprocidade, de fato, reciprocidade é uma coisa que eu também gostaria de ver. Eu acho que nós temos que trabalhar para isso. Agora, entendendo que a reciprocidade, às vezes, ela não ocorre de uma maneira com a mesma troca.
Às vezes eu faço outros tipos de troca em troca da reciprocidade. Então, no futuro, eu imagino que os Estados Unidos queira ter uma boa vontade, entenda que a nossa política de imigração seja tão boa quanto a política deles. Nós, infelizmente, em função dos últimos governos, adotamos uma política de imigração que não protege o brasileiro e não protege a soberania nacional. Então, os Estados Unidos vai estar vendo, poxa, com quem eu vou fazer parceria de reciprocidade? É com países que fazem controle migratório e que tenham limites. Não estou dizendo aqui de fechar a fronteira, mas estou dizendo aqui de controles e limites. O Brasil abriu os controles, abriu os limites. E aí há o discurso ainda que nós somos um país aqui que protege a soberania com essa lei de imigração que é totalmente contrária àquilo que os Estados Unidos está promovendo. Então, sim, temos que ter um rigor aí, temos que rever a nossa própria lei de imigração. Acho que no minuto que a gente fizer isso, essa reciprocidade naturalmente vai vir. Mas podemos fazer outras trocas no interim. O último ponto, que era a questão de cotas, do trigo, eu acho que isso faz parte de mútuo benefício. Ninguém vai fazer aqui uma troca que seja em detrimento ou contrário, financeiramente ruim, economicamente ruim, ou que coloca a gente em politicamente inferioridade com relação a isso. Os Estados Unidos é muito bom de fazer alguma proposta que seja bom para os dois. Mas, claro, do nosso lado aí cabe a nós parlamentares, Carlos, eu e outros da comissão, de avaliarmos, porque o governo é um, os parlamentares são outros. Nós também temos aqui uma função de legislação e de monitoramento daquilo que está sendo aprovado. E todos esses acordos internacionais, eles são complexos, eles envolvem uma dinâmica muito alta. E veja a qualidade de quem participa da Comissão de Relações Exteriores. São pessoas muito capacitadas, com intelecto, com muito preparo, que têm experiência para poder fazer essa avaliação. A gente vai fazer Vamos para o intervalo e volta com o deputado Zaratini na volta. Estamos conversando com os deputados Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, e Zaratini, do PT, os dois de São Paulo. O Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e já volta. O Câmara de Debate está de volta. Hoje, a gente recebe dois deputados paulistas, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL, e Zaratini, do PT, para discutir os resultados da visita aos Estados Unidos do presidente Jair Bolsonaro. Voltando agora com o deputado Zaratini, a gente terminou o bloco falando de reciprocidade, né? Como se houver a questão da isenção de vistos para os cidadãos de 4 países? Olha, a tradição do Brasil, o deputado Luiz Felipe estava falando, é a tradição da imigração. A nossa matriz, o nosso povo foi formado com a participação muito grande dos imigrantes, por isso que nós temos uma legislação que é uma legislação bastante democrática, bastante aberta, né? E principalmente com o objetivo de que venham pessoas para o Brasil que tenham condições de contribuir com conhecimento, com tecnologia, né? Que começou até a vir num período que nós estávamos com a atividade econômica mais alta, né? Agora, com a recessão, isso se reduziu muito. Mas eu acho o seguinte, a dispensa do visto ela é uma coisa simbólica, não é uma coisa fundamental, mas ela simboliza o quê? Que nós não estamos negociando, certo? Qual é a contrapartida que os Estados Unidos está nos dando em relação ao visto, em relação à cota do trigo, em relação à base de Alcântara? Quais contrapartidas que eles nos oferecem? Vamos apoiar o Brasil, a entrada do Brasil na OCDE. Mas isso nos tira de outras possibilidades de negociação econômica, como, por exemplo, a relação com a China, né? A relação com o próprio Mercosul, que o Mercosul é um mercado fundamental para o Brasil, que diga os estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que tem um comércio muito forte. A nossa indústria automobilística, o quanto ela depende do Mercosul. Então, a gente tem concentrar e enviesar toda a nossa política comercial, de defesa, o nosso alinhamento político com os Estados Unidos, significa abrir mão da importância e da posição do Brasil em relação à China, principalmente, que é o maior comprador do Brasil, a própria América Latina e a África, que é um continente que os chineses estão cada dia mais ocupando espaço, que nós tínhamos começado a ter relações na África, recuamos muito em relação a isso. E que é um grande mercado e um espaço político enorme para que o Brasil pode ter uma importância lá. Então nós achamos que alinhar o Brasil com os Estados Unidos dessa forma, e a questão do visto é uma coisa pequena, mas é simbólica, é uma questão que nos preocupa muito, né? O quanto o Brasil não vai perder. Porque os Estados Unidos,
eles fazem controles de importação, restrições, taxas, uma série de medidas para proteger o seu mercado, a sua indústria e a sua agricultura. E para Luiz Felipe, começando pelos vistos especificamente, qual a opinião do senhor? Como eu mencionei anteriormente, eu acho que a gente tem que alinhar o nosso sistema imigratório ao que o mundo pratica. Nós tínhamos um sistema alinhado, que até foi feito pelo ministro Abiakel, e isso na época, em 1980. Era uma lei que condizia com o que hoje é praticado no mundo. Mas partimos aí para adotar uma lei que é uma lei externa, não é uma lei nacional, não veio dos nossos parlamentares, não veio da nossa sociedade, foi uma lei imposta pela ONU e suas ONGs, promoveu junto aos deputados e aos senadores, passamos uma lei que é contrária à nossa vontade, não protege o cidadão brasileiro, não protege a nossa soberania nacional. Então, com essa lei é muito difícil você fazer uma parceria de reciprocidade com qualquer país desenvolvido, porque todo país desenvolvido tinha outra matriz jurídica. Então, se a gente não tem uma certa simbiose jurídica de quais são as regras imigratórias, que sejam ao menos uniformes nesse sentido, é muito difícil você abrir desse outro jeito, que os Estados Unidos aceite abrir para nós, porque nós estamos realmente abertos aqui com um sistema com muito pouco controle de quem é que está entrando nas nossas fronteiras, quem é que se transforma aqui um possível brasileiro. Então, a gente precisa começar a fazer esses controles. Então, nesse ponto de vista, eu acho que é muito importante. Agora, tocando aqui nos assuntos de parcerias, a gente não sabe os acordos ainda. Esses acordos não foram apresentados, os detalhes não foram apresentados, a gente não pode reagir baseado na mídia, baseado nas narrativas que estão sendo construídas dentro dos partidos. Acho que isso não é uma maneira adulta da gente ver essa coisa, porque, de fato, relações exteriores envolve multivariáveis, envolve variáveis internas, externas, e o contexto externo é muito pouco conhecido pelo brasileiro. Aqui, todos os países são constitucionalistas, há uma Constituição que dá direitos, dá uma série de obrigações, direitos, etc. Nas relações exteriores, não existe uma Constituição mundial, não existe cota para nada. Quem é forte domina, quem é fraco perece. Então, nós temos a capacidade de ser fortes. Nós queremos ser fortes, acho que o governo quer ser forte. Agora, precisamos de leis que nos permitam ser fortes e de condizência não só de governo, mas também de parlamentares que queiram essa missão, porque temos um mundo a conquistar e acho que é essa a nossa missão. Há uma diferença aí também ideológica, seria uma abordagem mais realista, enquanto o senhor talvez fosse mais cooperativista, construtivista da parte do... Não sei rotular assim, não. Eu não sei te dizer, mas nós temos uma visão, a visão do nosso partido e que nós procuramos exercer no governo, de que o Brasil tem que ter relações com todos os países do mundo, certo? Nós temos que buscar abrir relações políticas, comerciais, culturais com todos os países. Não devemos se alinhar unicamente com um país, com os Estados Unidos. A gente acredita que os Estados Unidos, com todos os méritos que tem a sua construção como nação, não é um país que represente a totalidade do mundo. Então, nós sempre procuramos abrir essa política externa brasileira de forma que o Brasil tenha uma possibilidade de desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural dentro do ambiente democrático. Então, nos preocupa quando o governo sinaliza que vai se alinhar totalmente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprando uma briga com a China agora, certo? Mas é uma briga que daqui a pouco vira um acordo e que a gente ainda vai estar brigando, sendo que é o nosso maior parceiro comercial, é o maior comprador do Brasil. São 66 bilhões de dólares por ano, né? É uma condição que o Brasil não pode abrir mão disso. É o maior comprador de minério de ferro, o maior comprador de petróleo, o maior comprador de soja e entre outros produtos. Então, a gente acha que tem que ter, o Brasil tem que negociar pensando nos seus interesses e não nos interesses dos Estados Unidos. O Donald Trump tem uma política que é a América em primeiro lugar, certo? E ele está fazendo essa política. Veja só, o Brasil entregou a Embraer, permitiu que a Embraer fosse vendida para a Boeing, né? Quando Getúlio Vargas negociou com os Estados Unidos a entrada na Segunda Guerra Mundial, nós ganhamos a Companhia Siderúrgica Nacional. E agora nós estamos entregando a nossa melhor empresa de tecnologia, que é a Embraer. Então o Brasil está perdendo, né? Então que parceria é essa que a gente está perdendo? E olha, com o risco ainda da Boeing ter grandes sobressaltos por conta dos seus aviões aí que caíram, que nós não sabemos o que vai acontecer com o mercado de aviação depois desses dois acidentes. Então, nós devemos preservar
o nosso desenvolvimento, olhar com o nosso objetivo, como o país vai crescer e se desenvolver. Eu não acredito que o Brasil se desenvolva sendo um exportador de minério de ferro, de soja e de petróleo. Nós temos que produzir indústria, nós temos que ter uma indústria, nós temos que ter tecnologia, nós temos que ter condições não só de produzir produtos elaborados, como também de desenvolver a nossa população do ponto de vista educacional e tecnológico. Então esse é o nosso foco. A gente tem que fazer uma política externa a partir dessa premissa e não de um alinhamento ideológico. O alinhamento ideológico não vai encher a barriga do povo brasileiro. Deputado, na sua opinião, havia um alinhamento ideológico e agora não há? Ou havia, na verdade, não havia e agora que a gente está implantando o alinhamento ideológico? Havia um alinhamento ideológico anterior. Agora estamos desalinhando daquilo que existia antes. Antes existia uma estratégia Sul-Sul, existia uma estratégia de não alinhamento com os Estados Unidos, existia uma estratégia de você, não era nem independência, era de ter interdependência e o Brasil se esfacelar como uma nação líder. Ou seja, havia uma pré-condição de você desamarrar todos os interesses externos do Brasil, ou seja, a gente ficaria avassalado não só de um interesse ou outro interesse, a gente ficaria avassalado de todos os interesses externos, teriam soberania sobre nós. Essa que era a estratégia anterior. Nós fizemos financiamentos a países externos, fizemos grandes obras em países externos, sendo que hoje isso nem é contemplado, muito pelo contrário. Então, temos aqui um pouquinho de desarranjo aqui da interpretação do que existia antes, que sim, existia uma ideologização, ela era baseada na teoria da dependência, que todos os países subdesenvolvidos e países emergentes sofreram boa parte disso, políticos, burocratas, representantes empresariais participavam dessa teoria que a gente, para se desenvolver, tem que se fechar economicamente, temos que fazer protecionismo, temos que privar os interesses externos de países desenvolvidos de poderem entrar no nosso país para desenvolver e para poder se capacitar também. Então, é uma teoria de dependência que, na minha opinião, a gente tem que se desvincular disso. Por quê? O Brasil, assim como China, assim como Estados Unidos, Canadá, Austrália, são países continentais, são países multidiversificados, em que não só a economia é diversificada, a sociedade é diversificada e temos um plano continental. Então, em função dessa continentalidade que a gente tem por natureza, vai ter uma miríade de oportunidades que o Estado é incapaz de regulamentar tudo. E esse planejamento central tem sido a matriz ideológica dos governos anteriores, não é só do governo passado, estou falando aqui desde o século passado, começo do século passado, nos anos 30, começou o planejamento central no Brasil. Então nós vemos aqui que não temos um livre mercado capaz, e aqui eu achei até muito bom o que o Carlos está colocando aqui, da parte de industrialização, porque sem dúvida, nenhum país ficou rico sem se industrializar. Isso é fundamental, a industrialização. Agora, não estamos desacordando nisso, mas desacordando de como fazer isso. Se isso vai ser através do Estado, aquele Estado antigo, aquele Estado gigantesco, altamente regulador, altamente dirigista, ou vai ser através de liberalização para a livre iniciativa florescer. Então, aqui que estão duas grandes diferenças ideológicas. No contexto relações exteriores, quais são o tipo de relação que você quer ter com o exterior? Uma relação protecionista, nacionalista protecionista ou de livre mercado e de interdependência? Eu diria que eu estou mais para essa segunda opção. Claro que eu entendo a parte de soberania aqui, talvez como poucos, em função da gente entender o que é soberania. A gente tem que definir o que é soberania no século XXI. Porque a definição de soberania no século XIX, século XVIII, século XIX, assim como no século XX, sempre altera de acordo com essas interdependências. Então, eu sou o primeiro a dizer, temos que liberalizar o nosso mercado, mas temos que tomar cuidado, porque o mundo não é liberal. O mundo não é de livre mercado, livre comércio. Os governos estão extremamente interventores, extremamente reguladores da sua atividade econômica, e isso distorce preços. Isso distorce o que é essa matriz. Estão todos competindo por esse espaço global. Então, sem dúvida, acho que temos aqui algumas simbioses que são interessantes. Da parte de controle externos, aí, com quem que a gente faz parceria e como, e olhar isso com lupa. No entanto, internamente, temos sim que desregulamentar e deixar que a livre iniciativa provenha o resto. Nosso tempo está no fim.
Então, 30 segundos a 1 minuto para o deputado Zaratini dar a sua última opinião. Olha, eu acho, o deputado Luiz falou aqui, colocou uma série de ideias, né, que a gente não vai conseguir em 30 segundos continuar esse debate, mas deixa claro o seguinte, não existe no Brasil, como não existe em nenhum lugar do mundo, o Estado fora totalmente. O que o Trump está fazendo hoje? Se não é uma intervenção estatal para proteger a economia americana das importações de outros países e favorecendo as suas exportações. É isso que a gente está preocupado. Nós temos que pensar no Brasil, certo? E não nos interesses ideológicos de outros países. Então a gente tem que colocar o Brasil em primeiro lugar. Deputados, muito obrigado pela participação dos senhores. Obrigado. Agradeço. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso site câmara.leg.br. Fica por aqui. Até mais.